E nós temos agora o nosso Café com Terapia. E olha, o assunto é muito importante, porque a Organização Mundial de Saúde, ela está alertando para a piora da saúde mental na pandemia e pede mais investimentos. Essa matéria a gente buscou aí na Folha de São Paulo. Apenas 2% dos orçamentos da saúde e menos de 1% de toda ajuda internacional são dedicados à área. Quer dizer, a saúde mental piorou no mundo inteiro na pandemia e os governos não investem em saúde mental. E nós vamos conversar sobre esse assunto com a doutora, pós-doutora em psicologia, doutora Fabiana Silva Costa, que vai falar um pouquinho sobre isso e sobre outros assuntos também. Participa aqui, divide seus conhecimentos com a gente. Doutora Fabiana, bom dia! Bom dia, uma honra estar aqui conversando contigo. Uma honra é nossa. Em primeiro lugar, parabéns pela Cecília. Tem a Lívia, tem a Cecília. Quer dizer, esse período de pandemia também, o que nasceu de criança, né, doutora Fábio? Claro, a gente tinha que produzir algo, né? Assim, produzimos uma filha, então. Então, psicóloga, pós-doutora, esposa, mãe, trabalhadora, guerreira. É assim que muitas mulheres estão se apresentando nesse período. E homens também, né? Tem que batalhar. Sim, com certeza, com certeza. Mas, doutora Fábio, olha, eu fiquei preocupado com uma informação que eu vi na Folha de São Paulo, um alerta que a Organização Mundial de Saúde fez, alertando sobre a piora da saúde mental na pandemia e também pedindo mais investimentos, né, dos países. E dá um dado até que chama atenção, apenas 2% dos orçamentos da saúde e menos de 1% de toda ajuda internacional são dedicados a essa área de saúde mental. São números surpreendentes, né? Quer dizer, e números assim que chamam a atenção, porque eu nunca vi tanta gente precisando de psicoterapia, precisando do psiquiatra, precisando do psicólogo, precisando de terapia para tratar a questão da saúde mental. Sim, com certeza, né, Beto, houve assim esse aumento de demanda, porque se a gente vai pensar assim, um dos pilares da nossa saúde mental é a relação social, que por uma necessidade de proteção de saúde física, né, ficou bastante restrita nesse período, assim. Então, tirando esse pilar tão fundamental, adicionando isso, né, um medo de morte, que foi o que a gente viveu por bastante tempo, até vir aí a segurança da vacina, né? Não que a gente não tenha risco hoje, mas hoje a gente tem ferramentas, tem medicamentos que já nos dão uma segurança de atravessar o adoecimento pela Covid, né? Assim, então, tudo isso, né, dependendo da história de cada pessoa, da rede que a pessoa tem, né? Então, eu atendi pacientes, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que têm os seus familiares no interior, não, né, no momento ali do auge da pandemia, não estavam em nenhum relacionamento e simplesmente não viam pessoas, né? Não conseguiam manter, enfim, nenhum contato com amigos, porque os amigos estavam, então, reclusos nos seus núcleos menores, né? E isso sim acarreta um adoecimento. Então, a gente vai ver aí um aumento de transtorno de humor, ansiedade, né? Como, digamos aí, o carro-chefe, né, dos transtornos que a gente mais presencia, assim, na prática clínica. Mas essa outra questão que tu traz, né, assim, dessa falta de investimento, acho que vale a gente refletir, assim, do ponto de vista histórico até, né? Porque a gente ainda tem na nossa raiz de pensamento aí muito preconceito em relação à saúde mental. Quando a gente vai estudar, né, a história da saúde mental, a gente encontra aí numa história muito recente essa mistura do adoecimento mental com crendices, né, com a ideia de que a loucura é um castigo dos deuses e quem é louco é menor, né? Até usar o termo loucura ainda hoje na nossa sociedade é pejorativo, assim, né? Então, acho que esses números refletem todo esse pensamento aí que a gente ainda sofre, né? O nosso comportamento reflete esse preconceito dessa aprendizagem histórica que ainda não deu conta de enxergar o adoecimento mental como uma doença
que a gente pode comparar, sei lá, com diabetes, com pressão alta, né, que tem fatores multifatoriais, mas que não é culpa do indivíduo, né, que não é um defeito da pessoa no sentido eu fiz algo errado e eu vou ser punida por isso, né, e isso faz com que tanto as pessoas individualmente tenham dificuldade de buscar ajuda, quanto no sentido macro, né, quando a gente vai olhar as políticas públicas aí, que são pouco voltadas, então, para essa temática ainda, É infelizmente. verdade. Tem ainda essas crendices, doutora Fábio? Tem muito, muito, assim, né? As pessoas, a As gente pessoas tem te falam sobre isso, olha, não vim antes, ou não procurei antes porque, né, sei lá, as pessoas vão me chamar de louco, vão me chamar de piradão, sei lá como. não muito, né? As pessoas demoram, aí tem dados que vão falar que as pessoas ficam adoecidas por 2 a 10 anos, né? Até chegarem a quadros mais crônicos, para depois conseguirem buscar ajuda. Em geral, as pessoas fazem uma busca, porque a gente sabe que existe uma relação da saúde mental com a saúde física, né? Então, Sim, a gente, quando está sofrendo aí com questões mentais, a gente tem mais chance de adoecer fisicamente, de ter dores de cabeça, de ter, às vezes, até sintomas semelhantes a um infarto, por exemplo, né? Suscetibilidade para outras doenças, né? A gente estava vendo uma aula esses dias falando de corredores até, e eles mostram uma associação, né? Que as pessoas que têm depressão têm mais chance de fazer lesão em corrida, por exemplo, né? Então, algo que a priori a gente não enxerga o papel da saúde mental, né? A gente vai olhar, bom, o corredor estava ali, desgastou e fez uma lesão, né? Mas quando a gente vai olhar o histórico, assim, desses pacientes, a gente vai encontrando essas associações, né? claro. Assim, e as pessoas não, em geral, não estão prontas para olharem para isso, assim, É, né? Então, lá e tratam o que é de ordem física, mas o que é da saúde mental fica em segundo plano. e ao mesmo tempo eu conheço também pessoas que passaram a correr, né? E passaram a fazer atividade física, porque também foram indicados, ó, faz uma atividade física, faz alguma coisa, e que a depressão passou, né? Quer dizer, as pessoas Sim. sofriam dessa depressão e a atividade Uhum. física ajudou nesse processo, né? Sim. Eu costumo dizer que a gente não funciona como caixinhas, né? Assim, a gente não é, então, é a saúde física, a saúde mental, é o relacionamento. Não, a gente é integrado, né? Então, quando eu mexo, né, aquela história das melancias, né? Eu tiro uma melancia dali, eu adiciono, todas as outras se reorganizam. Então, sim, a gente vê esse benefício, né, da atividade física, não necessariamente uma atividade muito vigorosa, mas uma atividade regular que estimula ali o corpo e interage, porque o pensamento, ele não é uma nuvenzinha que está fora da nossa cabeça, né? Ele está ali dentro do nosso cérebro interagindo com todas as nossas funções, assim. Então, tudo se correlaciona, né? Bom, nós estamos aqui com o Café com Terapia, conversando com a doutora Fabiana Silva Costa. Doutora Fabiana, teve Feijão atacado, preço baixo é preço. nesse período de pandemia, tem até crianças que, de repente, começaram agora a sair de casa, né? Quer dizer, Sim. nasceram no final de 2019, pegaram todo esse período de pandemia e agora é que estão, né? Tem isso também, né? Sim, sim. Sim, teve aí um atraso, né, para muitas crianças, o fato das escolas, né, terem ficado muito tempo fechadas, isso acaba acarretando, sim, num prejuízo. A gente observou muito, né, a Lívia vai fazer 5 anos em setembro, e a pandemia foi bem o meio da vida dela, né, e a gente observou nela que ela tinha uma atitude, normalmente quando a gente ia com ela em parques, ela não frequentava a escola antes, ela ia iniciar bem quando iniciou a pandemia. Antes da pandemia, ela estava pronta para se relacionar com as crianças, assim, né? Então ela chamava o amiguinho e depois, quando voltou a frequentar parques, assim, ela mudou a atitude dela, assim, né? Então a tendência dela é ficar perto da gente, ela pede a mão para chegar perto de algum amigo, né? Assim, então um exemplo, né, pessoal, assim, mas que eu vejo em muitos pacientes adolescentes, assim,
também foram muito afetados, né, nessa necessidade aí de iniciar uma socialização, de até esse início de paquera, né? Então eu atendi alguns adolescentes que não sabiam o que fazer diante desse encontro com os colegas, O que, mundo do trabalho. E né? Certo. Olha só, a procura, então os dados da Organização Mundial da Saúde, ela fala sobre a procura por ajuda aumentou, mas o investimento não aumentou. Quer dizer, é uma questão mundial, não é só uma questão do Brasil. Quer dizer, o sofrimento tem sido enorme, as pessoas estão precisando estão precisando da psicoterapia. Por isso que a gente fala tanto de terapia aqui, fala tanto da importância da saúde mental, de a gente ir atrás de melhorar isso, né? Sim, quando a gente vai olhar em termos de estratificação social, né, assim, a maior parte, infelizmente, das pessoas acabam não tendo acesso, porque o SUS, por exemplo, nossa realidade brasileira não oferece, na grande parte dos lugares, não oferece o serviço de psicoterapia, né, Verdade, assim. verdade. Então, isso é um problema que a gente tem, assim, acaba que fica, por vezes, um serviço elitizado, né, assim, mas eu sempre sugiro às pessoas, assim, né, que busquem as universidades, que busquem instituições de formação, e mesmo profissionais, né, a gente costuma ter horários, eventualmente, que faz uma negociação maior, enfim, tem alternativas, assim, né, então, claro, aumentando o sofrimento, aumenta a demanda, né, as pessoas Claro. estão e buscando com maior gravidade. Quando eu falo de SUS, eu digo viva o SUS, que foi muito importante na pandemia, mas tem ainda muitas coisas para corrigir. Essa questão da saúde mental é uma coisa que precisa melhorar, né? Em termos de, digamos, o que está escrito no papel, né, Beto, é lindo, tá lá, Tá né, lá. assim, e entra, enfim, né, as pecinhas aí desse jogo que nem sempre, se a gente vai olhar em nível mundial, que não investe, né, a gente vai olhar para países mais empobrecidos, que é o nosso caso, investe menos ainda, É né, assim. verdade, países pobres investem 12%, né, pelo que eu vi, e países ricos 70% conseguem tratamento. Quer dizer, quanto mais pobre, menos investimento na área de saúde mental, né? Que é o nosso caso aqui do Brasil. O que a gente vê, assim, né, o contato que eu tenho com as unidades de saúde acabam tendo grupos de apoio, que já é um auxílio, né, assim, não é o ideal, digamos, não é o serviço padrão ouro que a gente poderia oferecer, mas é um recurso e oferece medicamentos, né, para quem se enquadra nessa necessidade, né, para quem tem indicação de medicamento. Claro. Nós estamos conversando aqui no Café com Terapia deste domingo, os nossos domingueiros. Tem muita gente que acorda cedo, viu, Fábio? O pessoal está te escutando. Escutando a doutora Fabiana Silva Costa, que está com um chimarrão aí, né? Tomando um chimarrãozinho. Nós estamos aqui com o nosso café, aguentando o friozinho, já começando o domingo pela manhã, nosso programa Acredita. Fábio, por último aqui, falar sobre algumas situações que a gente tem visto. O noticiário tem sido lamentável, né? A respeito de agressividade, de morte, de assassinatos. Mas assim, a gente tem visto assim, agressões por motivos banais. Por exemplo, esses dias, uma notícia de um colega de trabalho, os dois trabalhavam junto, que brigaram por causa do café. Por causa do café. E um pegou um estilete e matou o outro. Aconteceu em Porto Alegre, isso. Enfim, a gente tem visto as brigas e assassinatos por questões muito banais. Isso é um pouco do reflexo desse período todo que a gente está vivendo, ou seja, as pessoas estão no limite, ou estão depressivas, ou estão tristes, ou estão com muita pressa. São sequelas um pouco desse período de Covid, ou isso já vinha antes? Eu acho que, em parte, a gente pode atribuir a isso, né, Beto, assim, mas também tem o acesso à informação, né, se a gente vai pensar, antigamente tinha isso, mas ficava restrito aquele bairro, aquelas pessoas da vila, sei lá eu, né, hoje a informação, ela é muito rápida, né, e a gente fica sabendo de coisas que a gente não saberia em outras circunstâncias, assim, mas sim, quando a gente tem um aumento de adoecimento, né, de estresse, depressão, pode aí ter uma relação com o aumento do comportamento de violência. Porque né? parece que as pessoas, assim, ó, passou a pandemia, parece que tem uma vozinha que diz, acelera, não perde tempo, passou a pandemia. E tem uma outra vozinha que diz assim, desacelera, calma, tu não aprendeu nada com a pandemia, que tem que ser mais calmo. Então as pessoas, tem muita gente acelerada, né? Eu sou um.
Que eu acho, aí a gente entraria em várias searas, assim, eu acho que tem uma demanda, né, se a gente vai pensar em mercado de trabalho, de necessidades, existe essa pressão por acelerar, né, assim, agora mesmo, né, eu fiz toda uma organização para o nascimento da Cecília, assim, e os pacientes me perguntando, tá, mas quando que tu volta? Quanto tempo, né, assim, então parece que tu não tem mais direito a pausas, assim, né, Sim. mesmo que essa pausa seja programada, assim, Tu é então... mãe, recém-mãe, e não interessa, tem que trabalhar, né? Nós te queremos aí dando entrevista. Ninguém tá aí pensando que tu é mãe, que tem que cuidar da Cecília, né? Não, então eu acho que tem isso, assim, também, né? E claro, eu acho que tem uma urgência das pessoas de recuperarem o tempo perdido, assim, daquilo que parece que não viveram, né? Algumas pessoas fazem esse relato, assim. Tanto que a gente vê nos aniversários, eu acho bem curioso, as pessoas comemorando, né? Tipo, 40 anos, é 40 mais 2, né? Então, assim, precisa comemorar os 40 que não foram comemorados antes. Opa, eu vou comemorar então 53. É, Vai ser 55 menos 2. é interessante, né, quando a gente vai observando o comportamento, assim, e o significado que isso tem, né? Assim, é uma brincadeira, mas de alguma forma traz essa ideia, né, que as Representam. pessoas precisam recuperar aquele ano que não viveu, né, de Para alguma encerrar, forma. Fábio, é aquilo que a gente sempre fala aqui nesse espaço de café com terapia, com outras psicólogas também. Tem aquilo que é depressão, tem aquilo que precisa de um tratamento, tem aquilo que precisa de um Uhum, medicamento, mas tem momentos de tristeza, tem momentos de angústia sim. que são momentos normais na vida de qualquer pessoa, né? Não é, tristeza não é doença, só quando Não. ela é demasiada, eu acho, né? Isso, a gente sempre vai avaliar a intensidade, né, duração e prejuízo, né? Então, quando a gente está diante de qualquer sintoma, a gente sempre avalia isso, né? Um sintoma sozinho, ele não fala nada, né? Então, se eu, por exemplo, perdi uma pessoa importante, é adequado que eu esteja triste, né? Assim, claro, o tempo que eu vou ficar em restrição, daqui a pouco passaram-se 5 anos, eu ainda não consigo trabalhar, eu ainda não consigo me relacionar, bom, daí a gente liga uma luzinha amarela, assim, né? Mas sim, a gente sente, né? E às vezes as pessoas chegam para mim assim, não quero mais ficar ansioso. Eu digo, possível, né? Só quando a gente morre a gente deixa de ficar ansioso, Ansioso. porque faz parte, né? Então, se aquilo não está gerando prejuízo, né? Se eu dou conta dos meus objetivos apesar daquilo que eu sinto, as emoções fazem parte, assim, né? Elas não, a gente não elimina elas, não é esse o objetivo. Tem alguém para conversar, né, Fábio? Tem alguém para conversar, saiba escutar. Que se às vezes as Uhum. pessoas não conseguem um terapeuta, um psicoterapeuta, um psiquiatra, que tenha um bom amigo, né? Uma boa Com amiga. Isso já certeza. ajuda. Muitos momentos que eu digo podem ser terapêuticos, né? A gente vê um filme, lê um livro bacana, são momentos que podem ser terapêuticos. É diferente de psicoterapia, mas podem trazer benefício, sim, com certeza, né? Isso Assim, aí, tá. uma coisa não substitui a outra, próprio exercício, como tu falava antes, né? Isso aí. Escutar o nosso programa, por exemplo, aqui pode ser, né, um momento E de pode ser um momento importante. relaxante, terapia. A pessoa está triste, escuta o programa, fica alegre. Uhum, com certeza. Obrigado. Olha só, eu quero te agradecer, doutora Fabiana Silva Costa, que eu carinhosamente chamo de Fábio, ela me chama de Beto, porque a gente se conhece há muito tempo, pós-doutora em psicologia, mãe da Cecília, da Lívia, esposa do Marcelo, filha do Nereu, irmã do Daniel, acertei todos os nomes, Fábio. Sim, tá Ô, ótimo. beleza, guri. E achou um tempinho aí Fica a no, lição em casa. e achou um tempinho ainda no cuidado da Cecília, da Lívia, para conceder essa entrevista para a gente. A gente te agradece, um feliz domingo, que Deus te abençoe na tua missão, porque isso também é missão, né? Essa tua área é também uma missão. Amém. Beijo grande. Fico à disposição sempre que necessário. Beijão, bom domingo.